Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a floração das orquídeas. Eu fiz uma pesquisa aqui no canal, né, perguntando aí a maior dificuldade das pessoas em relação ao cultivo das orquídeas e a parte mais votada foi da floração, né, como fazer uma orquídea florescer. Então nesse vídeo de hoje eu vou estar passando algumas dicas aqui para vocês, dicas básicas e simples que se vocês seguirem certinho, todas as suas plantas vão florescer sim, tá bom? Mas acompanha o vídeo aí até o final que vão ter bastante dicas legais, tá? Bastante orientações aí para vocês estarem conseguindo fazer essas plantas florescerem e algumas coisas que vocês devem entender, né, em relação a essas plantas, que elas são um pouquinho diferentes das outras plantas que a gente está acostumado, tá? Mas enfim, se você quer saber um pouquinho mais sobre a floração das orquídeas, quer fazer uma planta sua aí que nunca floresceu começar a florescer, acompanha esse vídeo até o final, já vai curtindo aí, compartilhando com seus amigos e também, né, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas. Se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e bora pro tema de hoje. Então vamos lá, pessoal, olha só, para iniciar é muito importante lembrar que não vão ser todas as orquídeas que vai florescer várias vezes ao ano, tá? Existem algumas espécies aí de orquídeas que ela vai conseguir florescer uma vez no ano e só, não vai ter jeito dela florescer mais, né? Que é uma característica da espécie. Então assim, cada planta vai ter a sua época de floração, tá? Se você tem muitas plantas diferentes no orquidário, dificilmente você vai ver todas elas floridas, né? Plantas de diferentes espécies, cada uma tem a sua época de floração. Algumas florescem em janeiro, outras florescem em março. Os dendróbions, né, eles vão florescer ali para agosto, setembro, outubro. Então, assim, não tem uma época específica, né, um dia específico que essa espécie vai estar florescendo, porém, né, cada uma delas vai ter uma estação aí para estar florescendo. Umas na primavera, outros no verão, outras no outono, outras no inverno. Existem as orquídeas híbridas, né? Que no caso esse denfal aqui, tá vendo? Isso aqui é uma planta híbrida. Geralmente as orquídeas híbridas, elas conseguem florescer mais de uma vez por ano. No caso do dendróbium híbrido, né, esses denfals aí, eles florescem praticamente quase que o ano inteiro. É só você dar os cuidados certos, né, que essa planta vai estar florescendo. Uma vanda espécie, por exemplo, essa aqui é uma vanda tricolor, ela vai florescer só uma vez no ano. Então, todo ano ela vai emitir uma floração só, né? Agora já os híbridos, que aquela ali de trás é uma ascocenda, ela é uma vanda híbrida. Ela pode florescer 2, 3, até 4 vezes por ano. Então é muito importante levar em consideração isso, tá? Que cada planta tem a sua época específica de floração e algumas delas florescem apenas uma vez no ano. Porque igual eu falei aí para vocês, né, os híbridos eles vão conseguir florescer mais vezes do que algumas orquídeas espécies, né? É lógico que existem algumas espécies que conseguem florescer mais, mas enfim, só tô falando um pouquinho aí do período de floração, porque às vezes uma pessoa vem, tá entrando agora no cultivo das orquídeas, replanta uma orquídea que acabou a floração e aí vai levar um ano para ela poder florescer de novo, porque ela só floresce naquela determinada estação. Entendeu? E aí a pessoa fala assim, o que eu tô fazendo de errado? Eu não tô vendo floração, essa planta não floresce, as outras já floriu e ela não. Então, tem que levar em consideração isso, tá? Cada planta tem a sua época de florescer e algumas vão florescer apenas uma vez no ano. E o que vai atrasar a floração dessa planta, um exemplo, eu tenho uma orquídea aqui que floresce só uma vez no ano, eu comecei agora, não entendo muito bem, então eu não sei disso, né? Aí eu coloquei ela ali, eu tô esperando ela florescer. E aí, como eu não sei que vai levar um tempo ainda para chegar na estação de floração dela, né? Passa um mês, uma semana, duas, eu olho, nada de flor, nada de desenvolvimento, eu vou lá, pego ela, tiro e coloco no outro lugar. Aí eu espero mais um mês, não deu certo, eu tiro e coloco no outro lugar. Esse negócio de ficar mexendo na planta, né? Tô começando a cultivar agora, não sei que época ela floresce. Esse negócio de você ficar mexendo demais nela, colocando de um lado pro outro, você atrasa a floração com isso, tá? Então algumas pessoas não estão tendo resultados positivos, não tá tendo aí, né, orquídeas floridas, simplesmente porque não deixa a planta quieta em um lugar. Eu sempre aconselho vocês, esse negócio de ficar mexendo, gente, ao invés da planta desenvolver uma haste floral, ela vai simplesmente ficar sempre tentando se adaptar no novo ambiente que você coloca e nunca, né, ela vai estar aí totalmente adaptada, se desenvolvendo bem e florescendo. Então tomem cuidado, não mexe.
replantou, né, igual sempre aconselho, pode replantar uma orquídea florida, isso não importa, você tem que replantar, né, sempre que chegar uma planta aí para você que tiver em um substrato velho, isso eu já falei várias vezes aqui no canal e volto a repetir, porque é muito importante isso. Se você deixa uma orquídea no substrato velho, ela vai debilitar, vai acabar morrendo, né, e aí fica complicado. Então, replantou, né, não importa a época que você replantou, né, e o jeito que se a planta estava florida ou não, mas se você terminou um replante, escolhe um lugarzinho certo para ela e deixa ela ali. Você só vai tirar aquela planta dali se passou 1 ano e meio, 2 anos e ela nunca floresceu. Tá? Se for uma planta adulta, saudável, não está debilitada, não está sofrendo, né? Você não está salvando ela, por exemplo. Replantou, ela está linda, o desenvolvimento está perfeito. Passou 2 anos, não floresceu, aí sim você vai tirar daquele lugar que ela estava e colocar onde pega mais sol, porque igual eu sempre falo para vocês, o que vai fazer elas florescer é o sol. Simplesmente isso, é a luminosidade do sol que vai fazer a sua orquídea florescer. Tá? Então 90% dos casos de não ter floração nas orquídeas é falta de sol, simplesmente isso. Você pega ela, tira do lugar, coloca onde tem mais luminosidade que você vai ver o resultado. Eu sempre falo isso aqui e a cada vez que eu gravo um vídeo, né, explicando e falando sobre isso, muita gente me manda mensagem falando que realmente dá certo, que conseguiu fazer plantas que já tinha muito tempo que tinha lá no orquidário, nunca floresceu, né? Depois que fez isso, conseguiu fazer florir. Mas é desse jeito que eu tô falando para vocês. Se você tem uma planta aí que você ganhou hoje, replantou semana passada, né? Mexeu nela mês passado e até hoje não floresceu, espera, tá? Não fica mexendo, porque quanto mais você mexe, mais aquela planta vai ter que gastar energia tentando se adaptar naquele ambiente, naquele substrato, e aí ela vai ficar sempre nesse ciclo aí, né? Vai se adaptar em um lugar, né? E aí depois, na hora que termina o processo de adaptação, que ela vai emitir a haste, você vai tirar ela de lá, porque não viu o resultado, coloca no outro lugar. Aí ela vai se adaptar de novo, né? Ao invés de emitir a haste, ela vai enraizar, ela vai se adaptar no novo ambiente, tá? Aí chega quase na época dela começar a emitir uma nova haste, você vai tirar ela dali porque não deu resultado e coloca no outro lugar. E aí ela sempre vai ficar assim, né? Ela vai estar prestes a florescer, mas nunca vai florir porque você não deixa ela quietinha em um lugar para ela conseguir se desenvolver, tá bom? Então lembre-se sempre disso, a orquídea não gosta que fica mexendo, tá? Escolhe um cantinho, coloca lá, se depois de 1 ano e meio ou 2 ela nunca floresceu, ela já é uma planta adulta, tá bonita, tá enraizada e nunca floresceu, aí, né, provavelmente é falta de sol, a planta não se adaptou muito bem naquele ambiente. Aí você tira e coloca em outro lugar que você vai ver a floração, entendeu? Mas antes desse período, deixa ela quietinha, aguarda, né, o tempinho aí que for preciso para que a planta consiga se desenvolver, se adaptar e florescer. Tá? Uma coisa muito importante para você ver se a sua orquídea tá na luminosidade certa ou não, né? Porque igual eu falei para vocês, é o sol que vai fazer ela florescer. É o sol que vai estimular a floração delas. E não adubação, né? O adubo ele vai ajudar muito, eu sempre falo isso para vocês, não tô falando que não é para adubar, tem que adubar sim, porque ele vai fortalecer a planta, vai fazer as hastes ficar maior, vai fazer ela produzir mais flores, né? E o adubo também vai impedir que a sua orquídea, quando ela tiver com os botõezinhos se desenvolvendo, cai tudo, entendeu? Então o adubo ele é importante exatamente por isso, só o que vai causar a floração é o sol, tá? Para você ver se a sua planta precisa de mais sol, olha na folha, tá? Geralmente a coloração ideal, né, de uma orquídea que tá na luminosidade certa é esse verde aqui, mais ou menos assim, tá vendo? É um verde bonito, não é um verde escuro demais e nem um verde amarelado. Se ela tá num verde legal, não tá muito escura a coloração das folhas, a luminosidade tá excelente. É só você aguardar que você vai ter desenvolvimento, né? Agora, se o verde tá muito escuro, se você vê que as folhas tá muito escuras, já tem muito tempo que ela tá aí e o verde tá aquele verde, né, meio feio aí, bem escuro mesmo, é falta de sol. Tira ela dali, coloca no outro lugar onde pega um pouquinho mais de sol que você vai ter resultado, você vai ter floração, mas tem que esperar, né? Porque igual eu falei, se você tá com uma planta, eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem melhor. Depois o povo fala que eu converso demais, né? Mas eu não me aguento. Eu tenho que falar para explicar para todo mundo entender o que eu tô falando. Mas é assim, gente, ó. Vamos supor que eu tô com aquela Schomburg ali. Ela é uma planta que floresce uma vez no ano, tá? Vamos só imaginar que agora é época de floração dela. Eu tava cultivando ela num lugar onde não pegava sol, né? Então, ó, vamos imaginar. Tá na época de floração e eu tava cuidando dela onde não pegava sol, num lugar inadequado, né? Então ela não vai florescer em um lugar onde não pega muito sol. Se eu pego ela agora, a gente tá no período de floração, eu pego ela agora e coloco ela onde tem mais sol,
né, para ver ela florescer, porque está na época de floração, vou colocar onde pega mais sol para ver se ela vai florir. E ela não floresce, né? Eu vou ter que esperar agora mais um ano para eu ver a flor dessa planta. Deu para vocês entenderem? Se você tá com uma orquídea aí que tá muito na sombra, que não tá no local adequado e tá aproximando aí a época de floração dela, às vezes não é porque você vai tirar ela agora e colocar no sol que ela vai florescer rápido, entendeu? Pode ser que a planta ainda vai se adaptar, vai se acostumar naquele novo ambiente, né, para depois no próximo ano ela florescer. Eu tô falando isso para vocês entenderem que algumas plantas são demoradas na questão da floração. Tá? Por isso que eu sempre falo, gente, a gente tem que focar muito no cultivo delas, tá? Se a planta tá bem, se ela tá bonitinha, se ela tá saudável, se ela tá enraizando, se a coloração das folhas tá correta, né? Porque você fazendo tudo isso certinho, seguindo todas essas dicas, com certeza você vai ter floração. Entendeu? E assim, plantas menores às vezes demoram um pouquinho, né, para florescer, pode levar um ano aí para poder florescer. Se você pegou uma planta, fez um corte, fez uma muda e plantou e tá esperando ela enraizar, vai levar um tempinho a mais também para ela florescer, entendeu? Mas se ela estiver no ambiente certo, na luminosidade certa, é só você aguardar que você vai ter sim resultado e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui comigo, olha só. Olha só para vocês verem, eu tenho essa plantinha aqui, já tem 5 anos mais ou menos, ó. É um ascocentrum, tá vendo que gracinha? Então ele conseguiu florescer esse ano, mas levou todo esse tempo para essa planta conseguir florir, né? Era para ele ter florescido antes, porque ele já era grande, mas o que que aconteceu que ele não floresceu? Ele estava em um lugar mais sombreado, e as vandas, essas vandáceas precisam de mais sol. Então, a partir do momento que eu coloquei ele aqui, no sombreamento de 50%, né, levou mais ou menos um ano e ele emitiu aí a haste floral, entendeu? Então vocês têm que entender isso. Se você tá cuidando certinho, se a sua planta tá bonitinha, tá no ambiente correto, que é o adequado para ela, é só aguardar que a floração vai vir. Você pode ter certeza, né? Então, isso eu falo em relação às espécies, tá, gente? Que demora às vezes um pouco assim, essas plantas que florescem apenas uma vez no ano. Agora, uma orquídea híbrida, depois que você replanta ela, que você muda ela de lugar, ela vai florescer imediatamente, né? Ela não tem uma época específica de floração, né? Essas plantas que às vezes demoram um pouquinho mais, na maioria dos casos, são plantas que florescem uma vez no ano e só, né? Então, assim, eu replantei esses denfaus aqui, olha só. Replantei eles, estava florido, né? Aí ele floresceu de novo, não tem nem 2 meses que eu plantei ele direito. Aqui, ó, tá vindo uma haste floral de novo e ali tá emitindo outra, tá vendo? Então, é isso que acontece, cada planta tem o seu tempo. As orquídeas que florescem várias vezes no ano, depois que você plantar, depois que você... Ah, ela tá num lugar sombreado, vou colocar ela onde pega mais sol, rapidinho você vai ver floração. Não vai demorar não, tá? Às vezes em um mês e meio, 2 meses, você já vê a planta florescendo. Agora já essas plantas que têm a floração somente em uma estação específica do ano, né? Às vezes elas vai demorar um pouquinho mais, porque se você mudou agora, né, no período de floração dela, ou então passou, foi esses dias para trás, mês passado, era o período de floração dessa orquídea. Ela estava onde estava muito sombra, peguei e coloquei no sol. Agora só no que vem para ela florescer de novo, porque ela só floresce naquela época específica, entendeu? Acho que deu para vocês entenderem um pouquinho em relação a isso. Então, se você vê que a sua planta está há mais de 2 anos em um lugar, não floresce de jeito nenhum, não emite nada, né? Pega ela, muda de lugar, coloca onde pega um pouco mais de sol e aguarda que você vai ver floração. Mas igual eu falei, tem que aguardar esse tempo, 1 ano e meio a 2. Pode ser que ela floresça antes? É lógico que pode, né? Não tem como a gente dar as regras aqui claras que vai acontecer isso, isso e aquilo. Não. Você pode mudar a sua planta hoje, né? E semana que vem ela está emitindo uma floração. Em contrapartida, uma outra pessoa pode mudar uma planta hoje e vai ter que esperar mais tempo para ver a floração. Por isso que a média de vocês aguardarem para ver se vai ter resultado, para ver se ela vai florescer ou não, é 1 ano e meio, mais ou menos, a 2. Se no máximo 2 anos não floriu, é porque o lugar não está correto, tira ela daí, coloca no outro ambiente que ela vai florescer com certeza, tá bom? Então, o segredo para a floração delas é simplesmente isso, não mexer demais. Se você replantou, aguarda um tempinho, que pode demorar um pouco para ela emitir a floração, né? Mas não é em todos os casos, igual eu tô falando. Muita gente vai ter resultado na próxima semana, no próximo mês. Algumas pessoas pode demorar um pouquinho mais, depende do clima, né? Depende do ambiente, depende da luminosidade, mas sempre observem isso, gente. Se a sua planta não floresceu
em um período de 2 anos e ela sempre esteve naquele lugar quietinha, é alguma coisa que está errada naquele lugar. Tira ela que ela vai florescer. Agora, se você fica mexendo demais, colocando de um lado para o outro, escolhe um lugar, coloca ela e deixa ela lá por mais ou menos 1 ano e meio, que você também vai ver floração, tá? Esse negócio de ficar mexendo nas plantas, muita gente acha que não, mas isso pode atrasar bastante o desenvolvimento das suas plantas, pode atrasar a floração, entendeu? Ó, para vocês terem uma ideia, só mais uma coisinha para eu mostrar para vocês, essa plantinha minha aqui, ó, ela custava florescer. Essa aqui é uma Brasocatleia hipodâmia, ela é um híbrido, mas ela só floresce uma vez no ano também. Então, assim, essa planta, gente, ela demorava muito para florir, tinha ano que ela não florescia. O que que eu fiz? Desde quando eu me mudei para cá, que já tem bastante tempo, tem mais de 1 ano, quase 2, ela tá naquele lugar. Nunca mexi, tá? Nunca virei o vaso dela com a frente dela virada para cá, para dar para ver melhor a flor, não. Ela continua no mesmo lugarzinho. A partir do momento que eu deixei ela aqui, não mexi, não fiquei para lá e para cá, ela sempre tá florescendo. A cada broto que ela emite, ela vem com a haste floral e tá ali para vocês verem, ó. Tá vendo lá? E dessa vez ela tá com a haste com 4 flores. Ela sempre florescia com 2, 3 florzinhas. Já aumentou até a quantidade de flor, né? Então é muito importante isso, tá? É uma coisinha simples que muita gente acha que não vai interferir em nada, mas que na verdade interfere sim. Uma coisa é uma viradinha que você dá no vaso e você fica sempre mexendo nela e virando o vaso, vai atrapalhar aí um pouco, né, no desenvolvimento da planta, porque ela sempre vai estar tendo que se acostumar com o sol pegando de uma certa intensidade num lado dela, aí depois você vira, vai mudar esse lugar onde o sol pega com mais intensidade, entendeu? Então é uma coisa muito legal, muito simples de você resolver e que depois que você resolver isso, parar de ficar mexendo muito, né, e colocar onde pega sol, você vai ter resultado, tá bom? Lembre-se sempre, a orquídea não floresce na sombra, tá? Ela precisa pegar sol. Se você não tem orquidário, tudo bem, não tem problema. Pode pegar, colocar num cantinho da sua casa, onde pega um sol da manhã, um sol do final da tarde, mas tem que pegar, gente. Se ficar totalmente na sombra 24 horas por dia, a planta vai ficar com a coloração bem escura, um verde bem escuro, vai desenvolver sim, tá? Ela vai desenvolver, ela vai enraizar, vai ficar bonita e tudo mais, mas floração que é bom nada, tá? Então, se você tem uma planta na sombra, tira ela de lá, se já tem um tempão, que você vê que tá só sombra, né? Se você vê que a sua planta tá só na sombra, gente, não precisa nem esperar 2 anos não, tá? Se você observar, uma Cattleya tá totalmente na sombra, o que que eu faço? Já tira, coloca onde pega mais sol, que você vai ver resultado quanto antes. Antes que você esperar, você já vai ver aquela planta florescendo, entendeu? E é isso, se tem uma planta amarrada em uma árvore, por exemplo, e a árvore tampa totalmente o sol que pega ali nela, tira ela de lá, ou então corta alguns galhos para poder entrar mais luminosidade naquela planta. A partir do momento que vocês fizerem isso, vocês vão ter resultado, vocês vão ter floração, né? Mas é muito importante a paciência, né? No meio aí de tudo, todo esse processo, de todo esse cultivo, tem que ter paciência, porque senão, né, a gente fica doido no meio delas, querendo ver resultado logo, e elas atrasam, né? Elas demoram um pouquinho aí para mostrar um desenvolvimento, porque são plantas mais lentas. O metabolismo das orquídeas é um pouco mais lento, por isso que algumas delas, igual eu falei, florescem apenas uma vez no ano, né? Então, simplesmente isso, façam isso, aguardem que vocês vão ver resultado, assim como muita gente já teve resultados positivos aqui, tá bom? E não fiquem se preocupando em ver o orquidário todo florido de uma vez só, porque se você tem plantas totalmente diferentes uma da outra, espécies diferentes, gêneros diferentes, dificilmente isso vai acontecer. Porque cada uma tem a sua época de floração, cada uma tem a sua estação, né? E em relação aos dendróbions, para fazer eles florescer, tem que fazer o estresse hídrico, né? Que eu sempre passo aqui no canal para vocês. E quando chegar na época de novo, eu vou estar gravando aqui para ajudar vocês a fazer eles florescerem, que eles são um pouquinho mais difíceis de florir, né? Do que as outras orquídeas em geral. E assim, gente, igual eu falei pra vocês, aqui eu tenho várias plantas, né, de diferentes espécies e cada uma delas tem uma época de floração diferente. Então sempre eu tenho uma coisinha e outra florida, mas nunca todas estão floridas ao mesmo tempo. Olha aqui pra vocês terem uma ideia. Esses anosmum, esses dias eles estavam floridos, estava a coisa mais linda. O Aphyllum também, agora já acabou a floração. Depois que acabou a floração deles, esse aqui começou a florescer. Olha só que gracinha que tá. Deixa eu focar aqui que... Tá vendo? Esse aqui começou a florescer, o Dendrobium fimbriatum do mesmo jeito, né? E aí, ó, ali tem um Dendrobium ercoglossum que tá cheio de hastezinha desenvolvendo,
tá? Deixa eu ver mais o que. Esse aqui, ó, que é o Dendrobium findlayano. Esses dias ele tava florido. Quem acompanha o canal vai lembrar que ele tava a coisa mais linda. Acabou a época de floração. Agora entra o período de brotação nele, né? Olha eu começando a errar as coisas. Esse ascocentro, igual eu mostrei, tá floridinho agora, né? Logo, logo as vandas vão estar emitindo floração. Aquele dendrobium lá de trás que tá só os bulbos, tá vendo? Tava florido esse tempo pra trás. Acabou. Agora só ano que vem porque ele é espécie. Já esse outro aqui que é um híbrido, ele tá florido e já tem tempo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui ele é um híbrido de Dendrobium antenatum. Então ele sempre tá mostrando floração. Ele sempre tá com a hastezinha aí, né? Sempre morre uma haste e vem outra, entendeu? Olha só, esse aqui é o Ercoglossum que eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, emitindo haste floral agora. Então, é isso que acontece, tá? O Denfal, igual eu mostrei, tá com haste saindo, né? As catleias minhas, elas estão no período de brotação, então logo, logo entra a floração delas. E eu vou mostrar pra vocês elas floridas, o tanto que fica lindo, né? Olha só, essa outra catleiazinha aqui, ó, que é o híbrido que eu falei, né? Deixa eu focar aqui. Tá vendo? Ó, tá com haste pra florescer. E esse tempo atrás ela tava florida. Entendeu? A braçávula, ela tá emitindo os brotinhos novos, né? Pra vir já a hastezinha floral e ela florescer também. Entendeu? Ó, deixa eu ver mais o que. O sapatinho tava florido esses dias, né? Aqui, ó, tem o Dendrobium lodigese. Olha que gracinha, floridinho. Esse aqui tá acabando a floração, que é o Thyrciflorum. As Phalaenopsis, ó, com hastezinha, tá vendo? Então é isso, é só aguardar, né? E esperar aí, se você tem muitas plantas, aguarda que sempre você vai ter uma coisinha ou outra florida, assim como eu tenho aqui no orquidário, tá? Eu espero ter ajudado vocês com o vídeo de hoje, tá? Quem gostou aí eu peço pra curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas. Se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando, tá? E vou estar respondendo aí, ajudando vocês no que eu puder. Mas é isso, um beijão pra todos, espero ter ajudado, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Amanhã eu tô aqui de novo, né, com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente. E ó, lembre-se sempre, ó, antes de terminar, tenham paciência, tá? Que a paciência é a chave de tudo pro cultivo e o desenvolvimento das orquídeas. Tchau, tchau.